PVP, LPA, VPA e PL. Você sabe o que é isto e para que serve? Então fique comigo que nós vamos ver agora depois da nossa vinheta. Seja bem-vindo à nossa quarta aula da série de análise fundamentalista. Meu nome é Pedro e você está no canal Ação e Ações. Se esta é a sua primeira vez aqui, por favor, volte até a aula de número 1 para que você não se sinta perdido, para que você entenda aquilo que nós estamos colocando aqui nesta aula. Nós estamos construindo conhecimento sobre análise fundamentalista. Eu já dei alguns tópicos nos vídeos anteriores, então volte ali para o vídeo número 1 para que você possa acompanhar e entender o que está acontecendo aqui, tá bom? Nessa aula, nós vamos falar sobre 4 indicadores que são muito importantes para a análise fundamentalista. São 4 indicadores que eu uso aqui na minha ferramenta, na minha planilha, para poder avaliar as empresas das quais eu quero ser sócio ou continuar sendo sócio, né? E a primeira dica que eu vou dar para você é que vocês não avaliem de forma alguma empresas com apenas um indicador, um desses 4 indicadores, né? Por quê? Porque é necessário que você avalie a empresa como um todo, para que você não tenha uma visão míope, né? Uma visão pequena do que pode estar acontecendo com aquela empresa, né? É necessário que você avalie os indicadores, sim, de balanço, os indicadores de mercado, mas também é necessário que você avalie a situação financeiro-econômica da empresa, o mercado, né, o macro-mercado, o setor onde ela está inserida também, enfim, é uma análise um pouco mais completa, né, para que você possa, então, tomar essas decisões, tá? Olhar apenas para um indicador e falar, legal, está na hora de entrar, está na hora de sair, você não vai ter resultados bons, tá? Vamos começar aqui pelo primeiro indicador, que é o nosso PL. O que é o PL? É o preço dividido pelo lucro que essa empresa apresenta, tá? O preço, como nós já falamos anteriormente, ele tem a ver com expectativas de mercado. É o mercado que dá esse preço, né? Se o mercado tem boas expectativas a respeito da empresa, a respeito do futuro dessa empresa, esse preço vai subir. E aí a gente fala que a ação ela está esticada, né? O preço está caro. Se o mercado tem expectativas ruins para essa empresa, a gente diz que o preço está descontado, né? O preço está abaixo daquilo que deveria estar, né? Porque o mercado julga que ela está ou em situação ruim ou vai passar por uma situação ruim. Então o preço cai. Então o preço, a cotação, né, que nós vemos aqui no caso da nossa empresa de R$ 22,50, é o mercado que está dando, né? Agora, o lucro, que está aqui nessa linha, que é o lucro líquido apurado nos últimos 12 meses, você vai conseguir verificar na demonstração de resultado do exercício. Nós temos alguns documentos contábeis, né, que as empresas têm que demonstrar aí a cada trimestre. Um deles é o balanço patrimonial, que vai mostrar os bens e direitos dessa empresa, e vai ter também os deveres e as obrigações, e também o patrimônio líquido, que mostra para a gente o que a empresa é, né, que é esse valor que nós temos aqui do patrimônio líquido. E você vai ter também a demonstração de resultado do exercício, onde você vai conseguir verificar o lucro líquido dos últimos 12 meses aqui da empresa, tá bom? Então é por aqui que a gente pega esses valores. E o que indica para a gente o PL da empresa? O PL, ou o preço sobre lucro da empresa, demonstra para a gente quanto tempo que você, acionista, demorará para ter o dinheiro que você pagou pela ação de volta. Por exemplo, eu paguei R$ 22,50 na ação desta empresa. Ele vai demorar para voltar para mim 40,9 anos. Então, daqui 40,9 anos eu tenho de volta o meu valor pago pela ação. Como que funciona isso? Ora, esta empresa, ela tem, como nós vimos aqui, ela tem um lucro líquido, ela teve, né, um lucro líquido de R$55 mil. E ela tem 100 mil ações. Então, eu divido o lucro pelo número de ações e eu sei quanto que cada ação vai levar daquele lucro. Então, ou seja, é 0,55
ou 55 centavos, né, de lucro por ação. Se você multiplicar esse 0,55 de lucro aqui por ação vezes o tempo que você tem o preço da ação de volta. Então, 0,55 multiplicado por 40,9 anos, R$ 22,50, que é exatamente a cotação do dia da nossa empresa, tá? Se o preço da ação muda, digamos que ele dobre, olha o que acontece com o nosso tempo aqui da ação. Ele aumentou. Aí você me pergunta, ué, Pedro, mas não era para ter diminuído? Não. Por quê? Porque a relação PL, preço sobre lucro da ação, por ação, você tem uma divisão, né? Você tem uma razão do preço pelo lucro, e para que esse valor aqui, o resultado desta razão, seja menor, o que precisa acontecer? O nosso denominador, aqui eu tenho o numerador, que é o preço, e aqui eu tenho o denominador, que é o preço, né? O lucro por ação. O nosso denominador, ele tem que ser maior do que o nosso preço, né? No caso aqui, preço é 22,50 e ali lucro por ação, ele está em 55, né? Aliás, perdão, 0,55. É essa relação que nós temos. Quer que o preço, que o PL diminua, tem que aumentar o lucro. Não adianta mexer somente aqui no nosso preço. Claro, se o preço diminuir e o lucro aumentar no próximo resultado, o nosso PL aqui, ele diminui também, ou seja, você tem o seu retorno mais rápido, tá? Algumas pessoas equivocadamente, na minha opinião, analisam o PL com a taxa Selic, né? E eles pensam assim, horas, a taxa Selic, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ela está em 2% ao ano, tá? O cara fala, pô, se eu colocar R$100 na Selic, em um ano, a Selic vai me devolver R$2, né? Então eu preciso ter aí algum investimento, procurar alguma empresa, alguma ação que me pague pelo menos esses 2% no ano, né? Que me devolva pelo menos 2% ao ano, né? E aí o cara faz uma relação, fala, putz, eu vou demorar 40 anos para ter esse meu retorno de volta, então eu não vou entrar no papel. E aí que a pessoa se engana, né? Em primeiro lugar, está avaliando a empresa apenas por um dos indicadores, né? Segundo lugar, está comparando banana com laranja, são frutas, mas são coisas diferentes, tá? Uma coisa é ação, renda variável, outra coisa é a Selic, que é renda fixa, né? Se você pensa dessa forma, faz análise dessa forma, você fica de fora de muitos papéis bons da Bolsa, né? Por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui no caso da Itasa. Eu trouxe aqui pra gente o patrimônio líquido, perdão, o PL histórico dos últimos 5 anos da Itasa, né? Veja que ele começa aqui em 2016, lá para 2018 ele bate aqui numa máxima em torno de 12,50, daí ele volta aqui para uns 7,50, assim ele vai até chegar uma mínima aqui que foi bem no ápice, né, do Covid, né? Depois ele retorna, enfim, hoje ele está com uma tendencinha aqui de alta. O pessoal olha para uma empresa dessa daqui e fala, não vou entrar, porque eu demoro, por exemplo, 5 anos para ter o meu retorno de volta. Não dá para fazer essas comparações, gente. Na minha opinião, são incabíveis, tá? Você deixaria de fora empresas excelentes por estar com uma abordagem, né? Uma análise errada, tá bom? Aproveitando aqui, falando do PL, então, da Itaúsa, né? Você vê que ele vai, então, de 5, chega próximo aqui na máxima dele aqui em torno de 12, aí volta, e está encerrando aqui na data de hoje em torno aí de uns, sei lá, uns 11 mais ou menos. 11 anos para você ter o retorno de volta, né? O que a gente pode já subentender aqui, né? Fazendo um olhar um pouquinho mais simples, né? Uma visão um pouquinho mais simplista. Horas. Vamos pegar nesse ponto aqui, olha, eu tenho 7,50, em torno de 8 aqui. O que está acima desse 8, a gente pode entender que é um PL esticado. E o que está abaixo desse 8 até o 5 seria um PL descontado.
Então, é interessante você entrar próximo de um PL de 5. Seria o teu máximo, digamos assim. Se você tivesse entrado dentro desse período de 5 anos, próximo de 5, um PL de 5 aqui, você teria o máximo dentro desse papel. Já se você entrou aqui, por exemplo, próximo aqui de 12,50, 13, você não teria o máximo, né? É diferente você ter retorno em 5 anos e diferente de você ter o retorno em 13 anos do seu investimento, né? Então, podemos subentender aqui que um PL interessante para a gente, se for analisar pela ótica apenas do PL, que eu não recomendo, tá? Seria aqui em torno de 7,50, 8 para você poder entrar, tá bom? Mas como eu disse, não faça isso, somente isso, não olhe só o PL, senão você está correndo risco de tomar decisões equivocadas, tá? Você está ignorando todo um contexto, né? Para olhar um pedacinho só de um indicador e fechando os olhos para outros fatores importantíssimos, né? Tá. Próximo indicador, então, que eu vou mostrar aqui para vocês é o indicador do lucro por ação, tá? O lucro por ação, a gente acabou até falando um pouquinho dele, né? Ele vem justamente aqui da quantidade de ações que essa empresa tem dividido pelo lucro que essa empresa apresentou nos últimos meses, nos últimos 12 meses, né? Que é de 55 centavos. Então, cada ação vai te dar 55 centavos de lucro, tá? Por ano, lucro por ano, né? Veja o que pode acontecer aqui se a gente mantém a cotação, mas digamos que no próximo trimestre, né, encerrou o próximo trimestre, a empresa manteve essa cotação, só que o lucro líquido aqui dobrou, né, foi para 110. Vamos ver agora o que acontece com o PL e o que acontece com o lucro por ação. O PL está em 40 e o lucro por ação em 55, né? Ó. Olha lá, o PL caiu, por quê? Eu tive um número maior aqui no meu denominador e o meu número do numerador manteve-se o mesmo, né? Então eu tenho uma redução de praticamente metade do tempo aqui para o meu retorno e o meu lucro por ação aumentou, porque a quantidade de ações continua a mesma na minha empresa, mas o meu lucro aumentou. Então agora cada ação leva uma parte maior de lucro, né? Então esse aqui é a lógica do PL e do lucro por ação, né? O lucro por ação é o lucro líquido dividido pelo número de ações. Então, quanto maior for o teu PL, aliás, teu LPA, né, o teu lucro por ação, melhor, tá? Quem gosta dessas comparações, né, dessas definições, então lucro por ação, quanto maior, melhor. Quanto mais lucro por ação você tiver, melhor, né? Ninguém quer ter menos lucro por ação. E o PL é o contrário, são inversamente proporcionais. Quanto menor o PL, melhor, porque mais rápido você tem retorno do seu investimento, tá bom? Legal. Vamos ver aqui um outro indicador que é o VPA. O VPA é o valor patrimonial por ação, tá? O próprio nome já diz, valor patrimonial, ele é igual ao patrimônio líquido da empresa, é o que a empresa é. Ou seja, a nossa empresa aqui, ela é 361.700. É o que ela tem, né? Ela pega todos os ativos que ela tem, paga todos os passivos, sobra os 361.700, que é o que o sócio vai colocar no bolso, né? Em caso de encerramento das atividades, tá? O VPA, então, é justamente o valor desse patrimônio aqui dividido pelo número de ações. Então, você pega lá o patrimônio líquido, divide pelas 100 mil ações, você vai ter 3,62 reais, né? R$3,62 de valor do patrimônio por cada ação, tá bom? No caso aqui, então, o que nós podemos aprender aqui sobre o VPA? Horas. Quanto maior o nosso patrimônio líquido, melhor, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar um patrimônio líquido, se eu já consigo alterar aqui sem mexer na fórmula. Vou pegar aqui e depois eu volto, tá? Vamos botar um patrimônio líquido aqui de 500 mil e vamos ver o que acontece aqui com o nosso VPA. Olha lá, ele sobe,
né? Então, quanto maior o patrimônio líquido, quanto melhor for a eficiência aqui da empresa, mais o teu VPA cresce, né? O teu valor patrimonial por ação, tá? Muito bem. E agora aqui, por último, eu tenho o PVP, que é um indicador bem importante também, que diz muita coisa a respeito da empresa. O PVP, ele nos mostra a razão entre o preço e o valor patrimonial, dividido, né, pelo valor patrimonial da empresa, né? E vai mostrar para a gente quantas vezes o mercado está disposto a pagar a mais ou a menos pelo patrimônio líquido da empresa. Ou seja, o patrimônio líquido da empresa é de 361,7, mas o mercado está pagando 6 vezes a mais. Então, vamos fazer uma multiplicação aqui do patrimônio líquido vezes o nosso VPA, aliás, nosso PVP. Veja, eu tenho 2.250.000. O que é esse 2.250.000? Olha aqui, ó, é o valor de mercado, é o quanto o mercado está disposto a pagar pela empresa, tá? Nada mais é do que isso, gente. Veja o valor do patrimônio líquido e quantas vezes o mercado está disposto a pagar. Está pagando 6 vezes a mais do que ela vale. Novamente, se tratam de expectativas que o mercado tem. Se o mercado não tivesse expectativas dessa empresa, não estaria pagando 6 vezes a mais, tá? Estaria pagando bem menos, né? Então, aqui está o nosso PVP, tá? E o PVP, ele também é calculado pelo preço da ação dividido pelo valor patrimonial da ação, certo? Ou por ação, né? Vai dar na mesma aqui. A gente vai chegar nesse mesmo valor de 6,22. Vamos dar uma olhada aqui no PVP da Itasa, né? Nós já vimos o PL dela. Eu peguei um PVP aqui, ó, que vai desde 2011 até a presente data 2020, né? Então, em 2011, olha, o PVP estava aqui na faixa de 3,4, mais ou menos. Então, pega o preço, divide pelo valor do patrimônio por ação, você tinha 3,4 vezes, né? O mercado estava pagando por ela. Depois ele vem caindo, chega aqui numa baixa, aqui no ponto mais baixo em 2015, o mercado está pagando uma vez, empatou, tá? Chegou no ponto mais baixo aqui. Depois ele voltou próximo aqui de 2 vezes, né? Em relação ao patrimônio líquido. Aqui ela estava valendo o valor do patrimônio líquido dela, praticamente, né? Aqui ela estava valendo o dobro, né? E aqui já está em torno aí de 1,7, quase 1,8 aí, vezes o valor do patrimônio líquido. Então você vai lá no balanço da Itasa, veja quanto que é o patrimônio líquido dela e multiplica por 1,8, tá? Se o valor patrimonial dela for de, sei lá, vamos por aí, 750 milhões de reais, eles vão pagar 1,8 a mais. Opa! Eles vão pagar, cadê aqui? Esse vezes 1,8%, 1,8 vezes a mais. O valor de mercado, então, dessa nossa empresa aí, a Itasa, seria de 1,3 bilhões, né? É isso que esse indicador está mostrando para a gente. Olhando para o indicador PVP, a gente pode entender que o 3,3 aqui seria caro, né? E o 1 aqui seria o ideal para você entrar, olhando apenas para isso. Mas veja, novamente, é uma visão muito míope olhar só para isso, porque você não sabe o que está acontecendo com a empresa, não sabe, se você olhar só para esse indicador, você não sabe como é que ela está em relação aos concorrentes. Vamos falar de banco, né? Como que ela está em relação aos concorrentes, como que ela está em relação às normativas regulatórias que o governo pode colocar, como que ela está em relação a situação econômica do país, como que ela está em relação a fatores que fogem ao controle, como por exemplo o Covid, né? Como que ela está em relação a fatores econômicos, por exemplo, juros, taxa de desemprego, PIB,
variação cambial, enfim, uma série de fatores que devem ser analisados, e você está olhando só para esse PVP e falando, um está aqui, ó, PVP igual a 1, então o preço está igual ao valor patrimonial, está uma barbada, calma lá. Você precisa avaliar esses outros aspectos para saber, para conseguir traçar uma projeção e dizer, olha, ele está em 1 e vai ficar pior, porque ele vai passar para baixo aqui, né? Ou ele está em 1 e vai continuar em 1 por muito tempo, ou ele está em 1 e vai subir, né? Enfim, traçar um caminho e poder tomar uma decisão acertada, tá? Então, novamente, não recomendo que vocês olhem apenas um indicador, é necessário olhar todo o conjunto da obra, tá bom? Para essa aula, gente, eu acho que esses 4 indicadores aqui estão suficientes, tá? Nós teremos aqui outras aulas para falar sobre outros aspectos aqui da nossa ferramenta. Mas antes eu quero trazer uma curiosidade para vocês a respeito de um economista, né, que viveu aí no passado, chamado Benjamin Graham. Benjamin Graham, ele estava à frente do seu tempo, né? Ele desenvolveu uma metodologia para avaliar preço de empresas, né? Para tentar descobrir o preço justo de uma empresa. Então, ele olhava para alguns indicadores dessas empresas, ele fez uma correlação ali, desenvolveu uma teoria, e através dessa teoria ele batia ali e falava, não, essa empresa ela está cara ou ela está barata, né? Está descontada ou ela está esticada, tá? Como que era o lance aí do nosso amigo Benjamin Graham? Vamos pegar aqui, pera lá. O Benjamin Graham, ele fez o seguinte, ele multiplicou esses 4 indicadores que nós vimos aqui, tá? Que é o que eu estou fazendo aqui, olha. Você faz a multiplicação do preço sobre lucro, vezes o preço dividido pelo valor patrimonial, vezes o lucro por ação, vezes o valor patrimonial, e ele chegou nesse número aqui, tá? Aí depois, o que ele fez? Ele tirou a raiz quadrada da multiplicação, né, do produto desses 4 indicadores aqui, que estão amarrados, e descobre-se aqui o valor da ação, né? Veja, olha, o nosso preço bate aqui, né? Ó, o preço dela hoje é 22,50. Se eu multiplicar esses 4 indicadores aqui e tirar a raiz quadrada, eu chego em 22,50 também. Mas a teoria dele não é essa, tá? O que ele defendia era isso aqui, olha. Vamos ver aqui. Qual que era a conta que ele fazia? Bom, ele defendia que esses 2 indicadores aqui, quando multiplicados, não deveriam passar de 22,5, tá? Então ele desenvolveu uma relação e ele falou, preço sobre lucro vezes preço vezes valor patrimonial não pode ser maior do que 22,5. Então, se a gente substitui esses 2 indicadores aqui pelo 22,5, que é o máximo que ele determinou, e deixamos só os outros 2 indicadores aqui, que são lucro por ação e valor patrimonial por ação, essa multiplicação vai dar esse valor de 44,76, tá? Aí, se nós tirarmos a raiz quadrada deste nosso resultado, ou seja, substituímos isso aqui por 22,5, multiplicamos tudo por esses 2 indicadores e extraímos a raiz do resultado. Nós chegamos em um valor de 6,69. Então, esse era, segundo Benjamin Graham, o preço justo que deveria ser pago por esta empresa aqui que nós estamos avaliando, tá? De acordo com esse PL, de acordo com esse PVP, com esse LPA, com esse VPA, o preço justo, 6,69. O que Benjamin Graham está dizendo para a gente? Essa empresa, ela está esticada, ela está cara, né? Quase 4 vezes aí o valor que realmente é justo, que ele considera justo, tá? O que a gente pode aprender sobre essa metodologia? Porque, claro, hoje é uma metodologia já ultrapassada, né? Existem outras abordagens para você poder determinar o preço justo de uma empresa, tá? Mas
a gente consegue verificar que todo esse raciocínio de Benjamin Graham ele tem a ver com o lucro líquido dessa empresa, né? Veja o que acontece se você mexe no lucro dessa empresa. Vamos colocar de volta aqui o 110, que é o dobro, e vamos ver o que acontece aqui com o preço justo de Graham. Olha lá, ele sobe. Eu dobrei o lucro líquido e o preço subiu, acho que quase 50%. Se eu dobrar novamente, olha lá, vai para 13. Então teria que ser uns 650 mais ou menos. 22,99 passou. Então 625 mil, tá, turma? Aí fica tudo certo. Pronto. Eu teria que sair de um lucro líquido de 55 mil para um lucro líquido de 625 mil, né? 10 vezes a mais aí para chegar no preço justo de acordo com Benjamin Graham, tá? Não estou dizendo que essa é uma abordagem correta, é uma abordagem, na minha opinião, ultrapassada, né? Existem ferramentas melhores para se fazer esse tipo de analogia hoje, né? De avaliação, mas é muito válido, principalmente se você for levar em consideração a época em que Benjamin Graham desenvolveu esse tipo de sistema de avaliação de empresas, tá? Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo que foi exposto aqui, por favor, deixem aí nos comentários, né? Eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação a esses indicadores, se vocês já usam, se vocês acreditam nesses indicadores, qual é o tipo de abordagem que vocês consideram mais adequada, né, com esses indicadores. Deixa aí nos comentários, vamos fazendo aí esse ping-pong, né, essa troca de bola aqui para a gente poder ir crescendo junto, né? E o próximo vídeo vai ser a parte 5 da análise fundamentalista, nós vamos falar mais um pouquinho ainda sobre esse assunto, tá bom? Tem bastante coisa legal aí pela frente. Forte abraço, obrigado! E é isso aí, investidor! Chegamos ao fim da aula número 4 da nossa série de análise fundamentalista. A próxima aula agora será a número 5, nós daremos continuidade construindo o nosso conhecimento. Não perca, fique ligadinho. Se inscreva em nosso canal, deixa aí o seu like, deixa aí o seu compartilhamento, isso é muito importante para o nosso canal, vai fazer toda a diferença. Eu te vejo na próxima.